Bom dia! Graça e paz, meus amados. Como vocês estão? Espero que tudo bem. E hoje nós teremos uma lição diferente. Ela tem como título Lembrai-vos dos encarcerados. Ela está baseada no texto de Hebreus 13, verso 3 e Mateus 25, do verso 32 a 36. Meu nome é Emanuel e vou ser o facilitador desta lição. Vamos lá? Antes da gente começar, vamos ter um momento de oração. Feche aí seus olhos e depois compartilhe essa lição para aqueles que você quer que receba essa lição e essa palavra, ok? Paizinho Santo, queremos te agradecer, a Deus, por tudo, a Deus, que tens feito em nosso meio. Queremos te pedir para que abra nossa mente e coração, a Deus, para que essa palavra, e principalmente, ó Pai, venha fazer morada em nosso coração. E, ó Deus, eu oro, ó Deus, por cada um dos meus amigos e irmãos que estão, ó Deus, assistindo essa lição. Que a tua presença possa ir de encontro a eles, suas famílias, e que em nome de Jesus a tua presença possa ser presente em nossos lares. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ler o primeiro texto então, que está em Hebreus 13, verso 3. Diz assim: Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. O próximo texto está em Mateus 25, dos versos 32 a 36. Diz assim: Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu estive fome e vocês me deram o que comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Necessitei de roupas e me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Bem, essas duas leituras estão baseadas na NVI, que é a nova versão internacional, ok? O objetivo da nossa lição de hoje é analisar a situação das pessoas encarceradas e despertar para a necessidade de, como cristãos, amá-las e oferecer-lhes também assistência e anunciar o Evangelho, crendo que elas também são alvos do amor de Deus e passíveis de mudança pelo poder transformador do Espírito Santo. Bem, para início de tudo, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: você conhece ou tem alguém que está hoje encarcerado ou no sistema penitenciário? Pode ser que você não conheça alguém de sua família, mas pode conhecer alguém que tem um filho ou alguma pessoa encarcerada. Uma coisa interessante que a gente tem que entender é que nós temos que ter a preocupação com essas pessoas. E isso é uma orientação bíblica dada até por Jesus. Mas vamos para o início de tudo. No ranking da população carcerária mundial, o Brasil alcança a quarta população no mundo, população carcerária. Os dados se referem às pessoas presas já condenadas, que estão hoje em torno de 360 mil pessoas, e outras 240 mil presas provisionalmente. Ou seja, nós temos aí um universo de quase 600 mil pessoas encarceradas. Deste total, 27% respondem diretamente por tráfico de drogas. O estado de Manaus está com quase o dobro dessa média nacional. Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, mais da metade da população carcerária cumpre pena por tráfico de drogas. Os presídios estão superlotados e as pessoas encarceradas não são reabilitadas, ao contrário, são cada vez mais desumanizadas pelo sistema e voltam até pior para a sociedade. Mas qual é o fundamento bíblico dessa lição? Na carta de Hebreus, conhecida como carta, não apresenta o início, meio e fim, mas sim são epístolas paulinas organizadas, tá? E na verdade, ao examinar estes textos com mais cuidado, deparamos com a introdução de um sermão,
como lá em Hebreus 1, dos versos 1 ao 4. Isso nos dá a entender que se trata de uma fala expositiva, além de não aparecer textos e indicações de quem é o autor que a escreve. Sempre evidência a linguagem oral. A exceção está somente no capítulo 13, onde temos o verbo escrever, na primeira pessoa do singular. Escrevi. Também temos uma conclusão, com uma frase solene. Considera-se, portanto, que estamos diante de um sermão que tinha a finalidade de ser falado ao invés de escrito, tratando-se assim mais de um tratado, um discurso, do que uma carta propriamente dita. Ok? Na época, os relatos narrados no Novo Testamento estavam acontecendo e os cristãos estavam sofrendo as perseguições por causa de sua fé. E isso também, por essa fé, muitos seguidores de Jesus foram presos e maltratados. Era pensando em muitos desses irmãos que o autor de Hebreus exortava que esses não fossem esquecidos pela comunidade. Independente da data, autoria, destinatário e local em que foi escrita a carta aos Hebreus, o texto apresenta um texto atual aos nossos tempos. A exortação apresentada em Hebreus era para cristãos e cristãs daquele tempo e para nós de hoje. Uma oportunidade de demonstrarmos o amor, a compaixão, a solidariedade. Sentimentos e atitudes que muitas vezes precisam ser perceptíveis no nosso ministério. E também eram perceptíveis no ministério de Cristo em sua pessoa. Ok? Até aí tá ok? Bem, vamos para a palavra que ilumina. Na palavra que ilumina, diz assim que quando se trata de um tema de prisão, cadeia, cárceres ou algemas, não se faltam referências bíblicas para sustentar nossas opiniões. Talvez a mais conhecida e citada está lá em Mateus 25, como nós lemos no texto. E Jesus foi enfático em um ponto. Diz assim: estive na prisão e fostes me ver. Ele sempre defendeu as pessoas fracas e oprimidas, sempre foi a favor da libertação dos cativos. Mas sua recomendação final era: vai e não pequeis mais. Prisão, muito mais do que um lugar de reclusão, a maioria das vezes é um lugar de solidão, de medo e opressão. É um lugar sombrio e de isolamento. Só para ter uma ideia sobre isolamento carcerário, o DEPEN, responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, uma das suas principais finalidades é isolar as lideranças do crime organizado, PCC, Comando Vermelho, entre outras, e cumprir rigorosamente a lei de execução penal e custódia que envolve essas pessoas presas e condenadas, além das detidas provisoriamente, que estão sob a sua responsabilidade e também sob disciplina diferenciada. Mas entre essas pessoas isoladas estão presos que respondem por práticas de crimes violentos, fuga ou grave indisciplina do sistema prisional de origem. Pessoas que são consideradas de alta periculosidade. E por isso, compreendem a ordem de segurança pública. E estes réus que colaboram com a justiça nas chamadas delações premiadas, elas também formam muitas vezes esse sistema. Mas a vida profissional também é feita de injustiça. E há, infelizmente, casos de pessoas que são presas ilegalmente e cumprem penas por crime de outras pessoas, até que a verdade venha à tona, ou até mesmo não. Diante dessa gravidade do sistema prisional, à luz do Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, podemos ver que é possível uma pessoa que se envolveu com o crime ter a sua vida restaurada, ter uma segunda chance. Largar a criminalidade não é fácil, principalmente quando se trata de tráfico de drogas, pois é preciso acertar as contas, os débitos com essas pessoas, os chefes, além de outros agravantes que não são declarados nos antecedentes criminais, que normalmente pedidas pelas empresas antes de contratar alguém pelas funções empregatícias. Mas, com a mínima chance de reingresso na sociedade, a pessoa na maioria das vezes acaba voltando para a criminalidade, às vezes pela falta de oportunidade. Quanto temos nos lembrado das pessoas presas, no sentido de olhar para elas e, a partir da graça salvadora e justificadora de Jesus, podemos dar uma segunda chance a elas? Temos pelo menos orado pelas pessoas encarceradas? Ou agimos como boa parcela da sociedade que faz um pré-julgamento,
dessas pessoas e não damos uma oportunidade. Há de se pensar que este texto, né, recomenda lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles. Bem, a conclusão aqui dessa lição diz assim: exercer o ministério carcerário exige dedicação, vocação, dons e quebra de paradigmas. Se você sente o que essa é a sua vocação, coloque isso diante de Deus e certamente Ele vai usar você neste ministério. A Igreja Metodista tem uma pastoral carcerária que foi publicada em 2017. E esse é um dos assuntos, né, que há dicas de como exercer esse ministério, sobre as leis penais, os habeas corpus, direito dos presos, prisão domiciliar e dos regimes prisionais e progressão. E é importante termos uma noção como igreja e conhecer o que a igreja tem feito, tá, para contribuir com este ministério. Tá? E para isso eu gostaria de te convidar a pesquisar sobre essa carta pastoral que do ano de 2017, se não me engano, de março de 2017. Mas olha, percebam que aqui é uma lição que não é somente falar daquele que está aprisionado. Nós também podemos estar livres para a sociedade, mas estarmos presos em outras coisas, em outros males, em coisas que muitas vezes não provêm de Deus. E eu quero aqui nesse instante te desafiar e te perguntar: o que está aprendendo na sua vida? Será alguma situação? Será algum problema que você se envolveu? Você, como todas as outras pessoas, podem e devem ter uma segunda chance. Mas aquele que pode fazer tudo acontecer em sua vida está no nome santo de Jesus Cristo. Ele sim pode nos libertar. Ele sim pode transformar a nossa vida. E eu quero pedir a você que reflita. Você tem orado? Você tem dedicado um tempo para orar àqueles que estão presos? Aqueles que estão encarcerados? Não somente na prisão, mas até mesmo nas vidas presas pelo pecado? Essa lição, eu estou aqui num lugar, num ambiente aberto, num lugar alto, livre de todas as coisas. É tão maravilhoso a gente estar num lugar onde a gente se sente bem, onde a gente vê que não tem nada que prende a gente. Pense, reflita, ok? Vamos refletir um pouquinho. Você já lembrou qual foi a última vez que você orou por pessoas que estão nas prisões, ou então aqueles que estão encarcerados? Eu gostaria que você pudesse refletir nesse instante. Em algum momento você visitou algumas delas? O meu maior desafio a você é o seguinte: pense nessas pessoas. Como eu falei, muitas vezes podemos estar livres, mas presos a algo. Eu quero te convidar para que nesse instante você possa colocar diante de Cristo aquilo que está te prendendo, aquilo que muitas vezes está, ó Deus, trazendo a dificuldade em sua vida no caminhar. Ok? Vamos orar? Paizinho Santo, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo para que Tu possas, ó Deus, nos libertar de tudo aquilo, ó Deus, que nos prende, de todo o pecado, Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que tem, ó Deus, prendido a nossos corações e mentes, ó Deus, em algo ou algum problema. Neste instante também, ó Deus, venho colocar as vidas, ó Deus, daqueles que estão presos, seja, Deus, mulheres, homens, crianças, ó Deus, que estão dependendo dos seus pais, dos seus parentes que estão presos. Que a Tua graça possa envolvê-los e principalmente, ó Deus, dar, ó Deus, uma segunda chance àqueles que estão presos, ó Deus. Que em nome de Jesus a Tua presença vai de encontro a eles. E que em nome de Jesus algo novo, o Teu mover possa vir sobre eles. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, meus amados, aí está os textos para a leitura dessa semana. Já lemos aí na nossa lição domingo e segunda-feira. Mas assim, leia, se aprofunde em novas versões, ok? Aí está a bibliografia que eu falei para vocês. Essa
Esse primeiro texto aí é a bibliografia que eu falei a vocês. É Estive preso e fostes ver-me, que é datado de novembro de 2017, ok? E tem muitas outras aí. Tem a revista Conexão, que de 2012, teve o Conectas, que é uma outra parte falando sobre os direitos humanos, o Depende do Sistema Carcerário, a IBC com uma reportagem. Tem várias coisas interessantes aí, tá? Você pode pausar, pegar e refletir também, pesquisando esses textos e também vídeos, ok? Nós queremos te convidar. Nós somos a Igreja Metodista, estamos ali na QNG 25, a Especial 3, entre o Batalhão da Polícia Militar e o Taguacenta. Nós temos o culto às 19 horas, que está tanto no sistema online como presencial, e a sexta-feira o culto de oração às 9 e o culto de oração às 20 horas, todos os dois presenciais. E a escola dominical, que você está aqui assistindo, todo domingo às 9h30, por enquanto no sistema online. Mas já está chegando o tempo para a gente poder voltar para a sala. Mas você é o nosso convidado, ok? Meus amados, faça sua oferta, plante uma semente. Nós temos aí o Pix, que você pode fazer aí a transferência, que você possa ofertar e plantar assim a sua semente. Nós temos trabalhado com diversas famílias que estão precisando de muita ajuda aí com a pandemia, né? E aí você pode ser também fruto, pode ser aquela pessoa que vai ajudar outras pessoas. E inscreva-se no nosso canal para você perder nenhuma live, ok? Meus amados, ficamos por aqui, mas que o Espírito Santo possa te abençoar. Olha aí, estávamos num momento bem claro e agora já estamos escuro na natureza. Que o Espírito Santo possa te abençoar, fazer uma boa semana e olha, que tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus, ok? Até! Tchau, tchau! Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Toda a cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.